Descobri um jeito mais inteligente de cuidar do seu dinheiro. Você não sabia que precisava até ser Inter. Inter, o super app da sua vida financeira. Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do No Lucro. Esse programa que abre a carteira, que abre a vida, que abre todos os segredos das pessoas que falam sobre dinheiro porque tem dinheiro e a gente está subindo a barra cada vez mais das pessoas que têm dinheiro. Porque hoje eu trouxe uma pessoa que tem dinheiro de verdade, Dona Carol Pfeiffer! E aí, Carol? Já chegou chegando. Já cheguei, assim. Porque aqui é assim, Carol. Não sei se te contaram, te avisaram? Não me avisaram nada. Mas eu já esperava, né? Conhecendo você aqui, já esperava que não ia ser menos do que isso. Vocês perceberam o quanto eu acabo trazendo muitos amigos, muitas vezes, né? Porque, assim, eu ando num círculo de pessoas que têm o que falar sobre dinheiro, entendeu, gente? Então, Carolzinha, uma grande amiga, já de bastante tempo. Verdade. E uma grande investidora. Carol, eu quero começar contigo se apresentando. Então, para quem ainda não te conhece, você tem 1 milhão de seguidores nas redes sociais, você faz um monte de coisa, você está o tempo todo em tudo que é programa, falando bastante. Mas assim, para quem ainda não te conhece, quem é você? Bom, primeiro, obrigada aqui pelo convite. É sempre uma honra bater um papo com você. E, para quem não me conhece, eu sou Carol Pfeiffer. Eu sou uma pessoa insuportavelmente feliz, porque eu nasci em Porto Feliz. Insuportável. Deixa eu só interromper um pouquinho. Insuportavelmente feliz, gente. Mas continuando. Essa era uma brincadeira na faculdade, porque eu chegava, bom dia! E todo mundo, não é possível isso. Mas eu nasci em Porto Feliz, então tem uma justificativa. Então já... Porto Feliz, para quem não sabe, é uma cidade coladinha com Sorocaba aqui, bem pertinho. Exatamente. Né, 50 mil habitantes. E daí quem nasce em Porto Feliz, obviamente, é feliz. Uhum. Brincando, é Porto Felicense. E tem uma história linda. Mas eu fui fazer faculdade de administração de empresas, porque, na verdade, eu queria fazer moda. Uhum. Então, toda vez que alguém falar que bolsa é difícil, lembre que eu ia fazer moda. Então, não tinha nada a ver com esse mercado. Mas conheci o mercado financeiro através do meu irmão, que também foi fazer ADM, que conheceu por causa do professor dele, de economia, professor Gentil. Aqui, olha que coisa, né? O nome do professor é Gentil. Gentil, ele fez a gentileza de apresentar a Bolsa de Valores, provocou meu irmão, a gente sempre foi muito unido. E daí eu acabei olhando para aquele monte de gráfico, achando que não era para mim. Mas entendi que era basicamente comprar barato e vender caro. Então, ou seja, não era tão complicado assim. De lá para cá, 18 anos. Então, acabei me apaixonando pelo mercado financeiro, pela meritocracia do mercado financeiro, né? Porque é o único mercado que eu conheço que, de fato, o que importa é a última linha. Não importa de onde você veio, né? Não importa se você fez faculdade ou não, se você se veste bem ou não. Então, ou seja, é um mercado meritocrático de verdade. E eu acabei gostando muito disso e percebi que as pessoas, elas tinham muitas dúvidas, elas tinham muito medo. E continuam tendo, né? Hoje ainda a gente tem 3% da população só de investidores. Quando eu comecei era menos de 0,5%. É surreal, né? Não, tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. Olha que loucura isso, né? Então, acabei gostando da ideia de traduzir o mercado. E daí eu me encontrei como uma educadora. E daí eu foquei na educação, sou apaixonada por educação, acredito que é o que mais falta no nosso país e que é o que realmente transforma. E então eu me especializei em ser educadora. De lá para cá, a gente montou escritório de agente autônomo, depois montou uma gestora, fez parcerias, desfez parcerias, comprou uma empresa de capital aberto, ficou na capital aberto, que é a Atom hoje, e a Atom hoje é uma empresa que é listada na Bolsa de Valores, onde eu sou a presidente, e que a gente tem 2 braços. Um que é educacional, que não é mais só mercado financeiro, então hoje a gente tem empreendedorismo, a gente tem concursos, a gente tem tecnologia, a gente tem outros assuntos. Compramos recentemente o Sebrae, que é uma rede de escolas de cursos profissionalizantes, e temos também a nossa mesa de traders, que daí é a tesouraria. E há 5 anos entrei no programa Shark Tank Brasil, fiquei muito feliz com o convite, até porque... Olha que curioso, né? Eu já gravava muito conteúdo, né? Muito vídeo. Quando começou o marketing, assim, mais digital, eu comecei a gravar vídeo porque eu repetia todo dia a mesma coisa. O que é uma ação? Como que eu abro uma conta numa corretora? O que são dividendos? Eu falei, nossa, eu preciso começar a gravar, porque daí eu já mando essas informações de uma forma mais simples. Já, né? E porque texto, as pessoas têm muita preguiça de ler no Brasil, infelizmente. Então, o vídeo, ele colabora com isso. E daí eu comecei a gravar muito vídeo e as pessoas, nossa, deveria estar no Shark. E o Shark nem tinha vindo pro Brasil. Fiquei lisonjeada na época, né? Porque eu tinha 20 e poucos anos. E daí falar que eu deveria ser Shark, eu fiquei assim, nossa, que bacana e tal. Shark veio pro Brasil, as pessoas ainda não me conheciam, não fui convidada. Mas daí eu entrei na 5ª temporada. Entrei no meio da pandemia. Também um dos maiores desafios que eu fiz na vida. 2020, né? Que você entrou. 2020. Tá. E, inclusive, a entrevista, né? Que eles fazem uma entrevista com os Sharks, pra ver se você tem perfil de Shark. Uma seleção mesmo. Exato, né? Eu fiz 2 entrevistas na minha vida. Uma na faculdade,
faculdade, que eu já estava no mercado financeiro, mas eu descobri que para eu me livrar de uma matéria, eu tinha que passar num processo seletivo. Aí eu fiz um processo seletivo de uma multinacional e passei. Para eliminar aquela disciplina. A matéria, e daí um horário vago ali. E a segunda entrevista que eu fiz foi para entrar no Shark. Ai, que loucura. E que foi muito bacana, né? Assim, é um terrorismo, né? Eles querem saber se você é agressivo, se você vai realmente disputar com os outros Sharks, se você está disposto a tomar tanto risco. E daí a minha vida pivotou drasticamente, porque daí eu tinha que cuidar de outras pessoas também, ter relacionamento com outras pessoas, que é muito mais difícil do que o mercado financeiro. O mercado financeiro é muito mais fácil, porque o mercado financeiro você compra e vende a hora que você quiser. Ali não, você vai se tornar sócio de uma pessoa, né? Então, é uma jornada muito mais longa, né? Aquela coisa de acompanhar, de ajudar, de estar em cima. E o que você aprendeu depois dessa jornada? Aliás, você comprou algumas dezenas de empresas no Shark desde que você começou, né? Você literalmente levou a sério esse negócio de ser tubarão, né? Então, levei. Eu sou muito assim, né? Muito Caxias, muito nerd para as coisas. Então, quando eu fui entrar no Shark, eu comecei a questionar, primeiro de tudo, o que o empreendedor estava buscando lá. Porque, obviamente, não é o dinheiro, né? Então, vai para banco, né? Pedir empréstimo, né? E sai muito mais barato, né? Porque quando você está ali no programa, você vai abrir mão de um percentual grande da tua empresa. Não de 1% ou 2%. Normalmente, 30%. 40%, porque você vai também levar junto o expertise do Shark e a agenda dele, né? Então, ou seja, são 18 anos criando relacionamento, que hoje é o mais difícil, né? Os contatos, os acessos. Então, ou seja, você acelera muito o seu processo quando você tem uma outra pessoa ali junto no seu dia a dia. Então, eu comecei a questionar muito o que os empreendedores estavam buscando. E eu descobri que o que eles mais estavam buscando era o contato com o Shark. Então, esse dia a dia. Então, eu montei todo um processo pós-Shark. Então, os meus investidos, né? E você conhece muito bem. Inclusive, fico muito feliz de dizer, né? Que faz parte do nosso conselho consultivo. Sim. Então, a gente montou um conselho consultivo, porque eu não vou saber todas as coisas. Então, eu preciso de pessoas melhores do que eu em cada segmento, em cada setor, para poder ajudar essas minhas investidas a crescerem. Montamos um CSC, né? Um Centro de Serviço Compartilhado. Porque o que eu percebia? Poxa, todo mundo tem marketing, todo mundo precisa de contador, todo mundo precisa de tributário. Então, ou seja, se a gente contratar todo mundo junto ou tiver isso interno, vai sair muito mais barato. E é aí que está o lance da margem. É aí que você consegue fazer uma gestão financeira muito mais eficiente. Então, ou seja, trabalhar mesmo como grupo, como ecossistema. E daí eu fui percebendo que era muito mais simples se eu montasse um processo pós-Shark, eu ia conseguir ter muito mais resultado. E foi o que eu me dediquei a fazer. Então, de olhar o que era a necessidade daquele empreendedor, daquela empreendedora para fazer. E agora, né, inaugurando um prédio. Então, ou seja, eu realmente levo a sério. E daí eu peguei e percebi também, por exemplo, que poxa, hoje está todo mundo no digital. Então, a gente vai gravar um podcast, ou vai tirar foto, ou vai fazer um vídeo, ou vai dar uma aula. Então, eu precisava de uma estrutura. Todo mundo estava utilizando estruturas terceirizadas. Então, eu fiz a mesma coisa que a Atom tem, que a minha empresa tem em Sorocaba, que estão os estúdios, os espaços, para que a gente possa otimizar também o nosso tempo. Então, hoje, com 2 estúdios, coworking, o espaço lá de treinamento, embaixo um espaço de relacionamento, etc. Então, tudo isso faz parte de um ecossistema. E eu acho que esse é uma coisa bem importante de ser dita, né? O Shark, ele é de verdade. Tem gente que às vezes assiste o Shark e fala assim, não, mas eles tomam ali a decisão e depois vê no que vai dar, ou não investe e tudo mais. E não, a gente está mexendo com sonhos, né? Isso é muito importante. E as pessoas, elas vão pro programa buscando realizar aquele projeto. E mais do que isso, as pessoas que assistem querem ver aquelas pessoas dando certo. Sim. Porque elas também querem se inspirar e um dia estar lá. E as histórias são reais, né, Carol? Isso é importante de dizer, né? Eu sou um grande fã do Shark Tank, de toda a trajetória ali que é contada, assisto desde da primeira temporada, porque, na verdade, eu acho que ele tem uma pegada educacional que é muito bacana, né? Porque ensina, de fato, todos esses conceitos de margem, o que é um CAC, que é o custo de aquisição de cliente, quanto que você gasta para poder trazer esse cliente para sua base, explica exatamente quais são esses principais conceitos, enfim. Eu acho que ele tem uma pegada educacional que é muito legal, que é muito bacana, e tem esse lance de mostrar na prática como é que funciona realmente o tal do pitch, né? Que é quando um empreendedor vai lá oferecer o produto que ele tem, vai falar um pouco sobre a empresa, sobre o projeto dele e mostra pra gente que, na verdade, ideia não é projeto, são coisas bem diferentes, né? Muitas vezes a galera fala assim, eu recebo muita mensagem, muitas vezes nas redes sociais, né? Também tem algumas empresas e tal, e aí a galera fala assim, pô, quero que você seja meu sócio. Agora, algumas empresas, não, muitas pouquinho, empresas. perto de você eu sou um nada. Até parece. Mas assim, eu recebo muitas mensagens Lembrando que não é quantidade, é qualidade. Exatamente. E acho que você deve receber muito isso também. Acho que é legal a galera que está acompanhando
acompanhando a gente entender isso, porque muita gente chega para mim e fala assim, você não quer ser meu sócio e investir em mim? Porque eu tenho uma ideia muito bacana. E eu sempre respondo assim, gente, ideia não é projeto. Né? Ideia pode ser muito legal. Eu posso ter uma ideia de ter uma caneca aqui que é completamente diferente, que você vai tomar água por baixo, não por cima, e é só uma ideia. Mas assim, quanto custa para produzir? Onde você vai produzir? Como é que você vai distribuir? Você vai vender em loja? Você vai vender em e-commerce? Isso é um projeto. Né? Então, ideia é algo que a gente tem o tempo todo. Mas projeto é um negócio muito mais complexo, né? Quando você, de fato, tem ali uma empresa minimamente estruturada, aí você oferece para alguém investir com muito mais confiança da outra parte, claro, né? E a negociação fica diferente, né? Exato. Porque, por exemplo, se eu estou tomando muito mais risco, obviamente eu vou querer um percentual muito maior. Claro. E daí é também interessante dizer que tanto acontece isso com empresas quanto com os meus alunos, por exemplo. Muitas vezes as pessoas, assim, me mandam mensagem, Carol, investe em mim, eu preciso de um curso seu e tudo mais. Eu falei, poxa, se você não fizer o primeiro investimento em você, eu que não vou fazer. Você tem que apostar em você, você tem que acreditar em você. E muitas vezes as pessoas querem terceirizar todo o risco, né? Exatamente. Assim, aí é muito fácil, você tem que né? tomar algum risco também, algum né? risco Exato. você tem que tomar, Exato, inclusive para eu valorizar o seu passe. Porque no final do dia, para você ter uma parceria, você ter uma sociedade, você tem que confiar que a outra pessoa também ela tem capacidade. Sim. E é muito ruim você ter essa sensação de que a pessoa ela tá muito cômoda. Olha até que curioso, né? Tem um pitch que foi no Shark, que o empreendedor, ele veio com a proposta, mas eu gostava muito, é de educação, é a Higher Bridge, é de educação com futebol, futebol com inglês. Então, achei muito legal, ele foi muito criativo, ele era um pedagogo, então, muito preparado e tudo mais. E ele fez um pitch dizendo que ele queria uma parte, quando eu perguntei o que ele ia usar o dinheiro, ele falou que uma parte ele ia usar para a empresa e daí uma parte lá era destinada para um cash out, ou seja, para uma saída de dinheiro. Ele ia colocar o dinheiro no bolso. Eu falei assim, peraí, vamos conversar aqui. Quando você tem um Shark entrando no seu negócio, você já dá aquele ufa. Tipo, você já fica mais confortável porque você ganha, né, uma chancela ali. Você ganha ali alguém também mostrando que confiou em você, mais visibilidade, mais contato e tudo mais. E daí você ainda quer um dinheiro fora da empresa, ou seja, você está confortável demais. Exatamente. Então, muito conforto não faz ninguém crescer em nenhuma área da vida. É aquela coisa, se você chama alguém para te ajudar no teu negócio, é outro conceito que muita gente às vezes não entende também, né? Você dá a possibilidade de alguém comprar uma parte da tua empresa e você pega essa grana e coloca no seu bolso, você está simplesmente vendendo um ativo. E aí não vale muito a pena para a pessoa que está entrando simplesmente oferecer essa grana para o empreendedor, tendo essa impressão de que, poxa, beleza, mas o que eu estou oferecendo também não está sendo valorizado, né? Porque o ideal é que o empreendedor pegue essa grana e reinvista na empresa para todo mundo crescer junto. Olha, né? Eu já vou dizer para vocês vão ter que assistir a nona temporada, porque o que mais teve é erro de valuation e o Sérgio estava atacado, né? Porque ele dos números total. Sérgio é um outro Shark, para quem não sabe, né? Gente? Que é da Pets, maravilhoso e tudo mais. E ele é matemático puro, né? E ele começa a fazer conta, blá, blá, blá. Aí, assim, muita provocação. Olha, então, aqui eu tô olhando pelo retorno do investimento, vai demorar 40 anos. Você pode me garantir que eu vou estar vivo? E valuation, para quem não sabe, é quanto a empresa vale, né? Então, muitas vezes as pessoas, aí não só no Shark, mas no mercado de uma forma geral, né? Quando a gente fala de investimento olhando para empreendedorismo, valuation, quer dizer, é quanto você diz que a sua empresa vale. E existem consultorias especializadas em fazer valuation, né? Em abrir os números das empresas, em fazer essa mensuração. Mas no fim do dia, muitas vezes, acaba prevalecendo quanto que o empreendedor acha que a empresa dele vale e ele oferece. Disposto. É aquela coisa. Mas daí é um erro, né? Porque assim, ele vai buscando um smart money. Então, assim, smart money é esse conceito, né? De tipo, ó, eu vou pedir para a Carol entrar aqui, ela não vai só me trazer dinheiro, ela vai me ajudar na gestão e fazer com que a minha empresa cresça junto comigo. Isso é o smart money. Se não é só money, aí você vai para banco, né? E daí a gente faz essas provocações muitas vezes. Você fala assim, olha, você acabou de falar que você veio buscar o smart money, eu só tô vendo o money aqui, cadê Exatamente. o smart? Então, ou seja, onde você está valorizando o meu passe, né? Porque afinal... Porque é um empréstimo, né? Exato, e daí não faz sentido para os Sharks, porque a gente não tá ali para financiar. Daí a gente coloca um dinheiro num fundo, daí é uma relação mais passiva, né? Então é muito interessante quando o empreendedor ele vem com essa lógica, assim, não, tipo, como que você chegou nesse número? Ele fala assim, olha, não, é que eu precisava de 1 milhão e eu estava disposto a ceder 5%. Não faz nenhum sentido isso pra gente, porque no final do dia a gente também quer o payback, ou seja, o retorno do investimento que a gente colocou. É investimento, né, gente? No fim do dia... Não é doação. E aí, repito, aí não tem só a ver com o programa, aí qualquer investimento que você for fazer numa empresa, você quer olhar em quanto tempo você vai ter esse dinheiro de volta.
quanto você vai conseguir faturar. Todo mundo quer ganhar grana nessa lógica, é óbvio, né, Mesmo Carol? porque, né, assim, trabalhar por mim ninguém foi, né? Exatamente. Então, ou seja, eu preciso colocar meu dinheiro para trabalhar. Claro, Então, lógico. assim, e é sofrido para todo mundo. Todo mundo no Brasil passa muito perrengue para empreender, para crescer, para ganhar dinheiro. A gente sabe muito bem disso. E daí eu até brinco ali, né? Eu tenho 2 institutos, um de educação financeira e um de empreendedorismo. Então, projeto social eu faço nos institutos, Sim. né? Então, ali não, a gente está buscando negócios. E eu acho que também daí entra esse ponto, né, Ciane, da educação, que se a gente permite que o tempo todo o valor esteja errado, que as pessoas não entendam o conceito do smart money, a gente está, de alguma forma, passando uma mensagem que isso é normal, que está tudo bem. Exato. E não é. As pessoas, elas precisam entender que o ativo mais importante são pessoas. Então, ou seja, se você me quer no seu negócio, você tem que valorizar meu passe. Exatamente. E eu já tive até discussões lá por exemplo, de empreendedor que voltou com uma proposta para o outro Shark, não era nem para mim. E não estava valorizando o Shark, ainda perguntou para ele, não, mas como você vai agregar no meu negócio? Eu falei, caramba, querido, por que você está aqui, né? Não, vai estudar um pouquinho com quem você está falando, sabe? Porque, assim, você não entender quanto a pessoa pode agregar ou tem uma maneira diferente de perguntar. Sim. E daí eu acho que entra um ponto bem importante também da gente colocar aqui. O que eu mais olho ali são pessoas. E a gente faz muitas perguntas ali, às vezes até agressivas, e a gente nem quer saber a resposta em detalhe, a gente só quer saber como o empreendedor responde. Porque uma das coisas mais importantes para mim é a humildade de você estar aberto a conversas, a discussões, a divergências. Porque não existe nenhum relacionamento, nem de amizade, nem romance, casamento, nem nada que vai ser 100%, você vai concordar em todos os momentos e você vai estar 100% no seu melhor humor. Ainda bem, né? Que senão ia ser muito chato. Imagina todo mundo concordando sempre, que chato que ia ser a vida, ia ser flat, né? Exatamente. Então, assim, não tem graça. Então, eu acho que é muito legal quando você consegue perceber no outro algo que tem a ver com você, valores parecidos, etc. Eu olho muito isso. E daí eu começo a olhar se faz parte de alguma coisa do meu ecossistema. Daí vai ficando mais fácil. Exato. Por mais que você brinque bastante comigo com a quantidade de empresas, isso que eu nem te contei da última temporada ainda, mas vai ficando mais fácil porque você vai separando em assuntos. Por exemplo, esportes e saúde. Poxa, então se eu tenho várias empresas desse segmento, eu estou reduzindo o CAC, né, o custo de aquisição de cliente, porque é o mesmo cliente. Então, o cliente que vai na quadra, por exemplo, de beach tênis, que está ali no aplicativo do Filma Eu, ele também está comprando raquete, ele também está comprando bolinha, ele também está indo num evento, ele também está se alimentando saudável. Só para contextualizar, porque a Carol é uma metralhadora, vocês perceberam, né, gente? Então, assim, essa empresa que ela acabou de falar é uma empresa que grava nas quadras, né, as jogadas e tal, e aí você vai lá, aperta o botãozinho, você consegue recuperar aquela gravação. O replay, né? Então, ou seja, ele tá filmando o tempo todo, mas aí você fez um golaço, você aperta um botão e ele gera um videozinho daquele lance que você fez. E aí você pode postar o teu grande lance, se sentiu super profissional. Você sabe que o brasileiro é muito criativo, então o que mais a gente tá recebendo agora de vídeos é das vídeos cacetadas, né? Então, da galera com jogadas péssimas, né? Exatamente. Então, mas aí é muito legal, porque a gente, né, há anos conversa muito sobre todos esses assuntos e tal. E você sempre falou sobre um conceito que, putz, me ajudou muito a abrir a minha cabeça, que é algo que você fala sempre, quanto mais empresas eu tenho, mais fácil fica. E é algo que na minha cabeça não fazia muito sentido no começo, porque eu falava, putz, quanto mais empresas você tem, mais trabalho você tem, mais gente para administrar você tem. Só que, na verdade, conforme você vai crescendo esse bolo, você vai colocando pessoas para administrar esse ecossistema, você vai criando uma hierarquia, um organograma e vai deixando tudo mais coeso. Porque é o que você falou, eu vou entrar aqui com uma empresa de tecnologia no meu ecossistema. Essa empresa de tecnologia, ela pode atender todas as outras empresas que estão no grupo. Então, você cria o tal do intercompany que a gente fala no mercado, né? Então, empresas se ajudando ali dentro, tanto que você montou um prédio agora aqui em São Paulo para colocar todas essas empresas e para elas fazerem essa troca. Isso tem fim? Onde você quer chegar? Você quer ter 100 empresas, 200 empresas? Onde você quer chegar? Então, eu acho que assim, não vamos botar uma meta, né? Porque quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Eu acho que um ponto importante é que os assuntos, eles precisam ter a ver. Então, por mais que às vezes não pareça que tenha lógica, tem. Sim. Então, assim, quando você fala de educação, para mim, tudo tem a ver com educação. Sim. Então, por exemplo, concordo 100%. Se eu tenho uma
uma rede de franquias, como agora, né, a gente tem feiras de franquia e tudo mais, tá? Facilitoy. Ela é uma franquia voltada para o universo materno, né? Então, a Isa teve a brilhante ideia de criar uma empresa onde as mães podem fazer dentro de casa, então elas continuam tendo contato com seus filhos e elas alugam os brinquedos, porque a criança enjoa dos brinquedos em 36 dias. Então, essa é a média? Esse é o dado? 36 dias. Caramba, que loucura. E daí ela focou num público específico, até 3 anos mais ou menos, porque a criança não quebra o brinquedo até essa idade, então, ou seja, é mais difícil de acontecer um acidente com o brinquedo, digamos assim. E daí, geralmente, os pais, eles querem comprar brinquedos legais e às vezes também não tinha grana para fazer isso. E até mesmo porque são caros esses brinquedos. São caros. Né? Aquele bercinho lá que toda mãe quer custa R$3.500. Aquele que balança sozinho? É. Nossa, isso é muito maluco, né? Não, e é assim, é um alívio para a mãe, né? Porque elas contando assim, inclusive eu achei sensacional, porque é aquele momento de alívio da mãe poder 5 minutos que ela tem de paz, que a criança é de escola dela, então, ou seja, que ela consegue também fazer alguma coisa, tomar um café que seja. Porque a mãe precisa de uma folga também, né? Exatamente. Nossa Senhora. Então, ela teve essa sacada e daí você fala, poxa, mas isso é educação? É educação, porque daí você treina os franqueados para que eles tenham uma gestão financeira, você está treinando o universo materno com outros assuntos, então tudo no final do dia tem educação, no meu ver. E daí tem outros assuntos, como por exemplo, esportes e saúde, como eu citei aqui, vai ficando mais fácil porque a gente vai conectando entre eles. Então, vai ter um evento, poxa, eu já tenho 5 empresas que vão junto ou que podem elas desenvolver o evento. E o legal é que eu criei um grupo no WhatsApp, onde eles têm mentoria todo sábado, inclusive que você já deu mentoria lá. E daí, todo sábado, a gente tem ali as mentorias, mas a gente também tem esse grupo no WhatsApp com todos eles. E muitas vezes, eles mandam lá, olha, o que vocês estão fazendo para tal coisa. A hora que eu vejo, eles já se ajudaram, eles já responderam. Um já trocou com o outro ali. Eles se mentoram. Isso porque é muito assim, legal. não sou eu que estou mentorando eles, não sou eu só que estou... Não sou liderando eles. Eu estou investindo, estou acelerando, estou ali ajudando eles. Porém, todos eles são empreendedores e todos eles estão capacitados. Afinal, eles estão na liderança dos seus próprios negócios. Pergunta. Essas empresas todas, no fim do dia, já estão te dando grana? Sim, não todas, porque, né? Não, na média. Mas sim, a gente foca bastante no lucro. Então, adoro o nome do programa, inclusive. No lucro. Então, assim, o que a gente quer no fim do dia, gente. Tá tudo bem ganhar dinheiro, tá? Tá tudo bem. Não, é assim, vamos lembrar, né? Dinheiro é só consequência do seu potencial bem aplicado. Exatamente. Então, seja, aplica direitinho o seu potencial, o dinheiro não é bom nem ruim, não faz mal para ninguém, pelo contrário. Mas, e que daí entra um ponto, até respondendo a sua pergunta anterior, eu já volto nela. Mas é importante de dizer que eu gosto muito de empresas reais, ou seja, empresas que vão gerar caixa e que vão contratar gente, que vão pagar melhor as pessoas, que vão fazer as pessoas crescerem com elas, que eu acredito também muito na meritocracia das pessoas, em empresas que têm esse conceito de, poxa, você é bom, eu quero você como sócio, eu não quero só você trabalhando para mim. Sim. Né? Então, antigamente você falava funcionário, hoje você fala colaborador. Então, esse conceito, e a gente foca muito no resultado. Então, você quer dominar o mundo, mas primeiro vamos dominar aqui? Vamos dominar a rua? Exatamente. Exato. Então, eu foco muito nisso. E tem um lema, né, dentro da Ato, inclusive, que o meu irmão maravilhoso sempre fala, o simples sempre vence. Então, não começa a complicar muito. Vamos pelo simples. O que você faz bem feito? Qual é o produto? E muitas vezes é isso que as empresas se perdem. Elas têm 30 produtos na prateleira e 5 dão lucro. Então, por que você está focando em 30? A não ser que tenha uma estratégia para que isso funcione, né? Por exemplo, estou com um produto de entrada, ele não dá lucro, mas ele chama mais atenção. Mas se não for isso, você está perdendo tempo e você está perdendo energia. E a gente, muitas vezes, acaba sendo megalomaníaco sem querer. A gente, às vezes, é tão apaixonado por um produto, né? Que tem um conceito que eu aprendi com um grande amigo meu, Gabriel Paiva, que é CEO de uma empresa de cibersegurança. Ele fala o seguinte, ele tem um conceito que eu adaptei um pouquinho, ele chama de 7, 9 e 11, que comece fazendo nota 7, um produto nota 7, e lance esse produto nota 7, porque o 7 já passa de ano. Depois do 7, você vai para o 9, aí depois você chega no 11, que é o perfeito. Eu chamo de 7, 9 e 10, porque eu acho que o 11 é muito difícil, né? Porque a gente sempre vai ter o que melhorar no produto. Então, começa com o produto nota 7, faz esse produto ser legal, vende, pode ser um produto, um serviço, né? Mas, às vezes, a gente fica querendo tanto lançar a empresa perfeita, tanto lançar o produto perfeito, tanto fazer o treinamento perfeito, que a gente acaba não tirando nada do papel. Porque fazer o perfeito é uma utopia que precisa ser seguida, mas para lançar,
Lança logo, lança o produto bom, o produto ok, o simples bem feito, o arroz com feijão bem temperadinho. Você acredita nisso também? Acredito muito. E daí vem um ponto importante. A empresa ela tem que estar aberta a ouvir. Se ela estiver aberta a ouvir, ela sempre vai melhorar o produto dela. Então, até quando sou questionado em relação ao fracasso das empresas, além do caixa, que o caixa mata, é justamente a falta das pessoas ouvirem. Então, ou seja, você montou o produto. Às vezes você acha que está perfeito. Exatamente. E o teu cliente não está dando nenhum valor para uma coisa que você colocou e que é caríssima no produto. Então, esse detalhe, ele também é muito importante. É de você entender o que você realmente resolve para o teu cliente. Muitas vezes você acha que você está resolvendo todos os problemas dele e que ele vai dar super valor a isso. Ele fala, não, mas eu não preciso disso. Eu preciso de uma coisinha simples. Exatamente. E aí, muitas vezes, esses empreendedores não fizeram um outro conceito, né? Que vocês falam muito no programa, a gente fala muito no mercado também, que é o tal do MVP. Exatamente. Né? Para quem não sabe, é o produto minimamente viável. Ou seja, vamos voltar de novo, por exemplo, da caneca. Eu quero lançar uma caneca. Nossa, eu tenho o conceito da caneca perfeita na minha cabeça. Mas faz uma caneca minimamente simples do jeito que você quer e lança para saber se o teu cliente ele vai aprovar essa caneca. Se ele aprovar, aí a partir dali você validou o teu produto e aí você faz a caneca perfeita, ideal, que é aquela coisa de validar primeiro para depois lançar. Porque senão você gasta uma baita grana, você faz um desenvolvimento caríssimo e quando você chega no mercado não é aquilo que o teu produto não queria, não é aquilo que o teu cliente queria. E aí você perdeu uma baita grana e um baita tempo, né? Por isso que, assim, dentro ali dos meus investimentos, como eu falei, eu busco muito o resultado, o lucro, a última linha. E esse conceito até de testar e de gastar muito dinheiro é muito do modelo de startup, né? Assim, a gente teve um boom das startups em um certo momento, até, inclusive, durante a pandemia também teve uma distorção de valuation bizarra, até pela queda da taxa de juros aqui no nosso país. Muitas empresas de tecnologia fizeram um valuation absurdo, né? Então, que não era real, né? Só que, assim, gastando muito dinheiro por um negócio que você não sabe se vai dar certo. Então, que você não testou, não tracionou, que você ainda não tem nada ainda para realmente se apegar. Isso, para mim, é loucura, né? No meu conceito de investimento. Então, ou seja, eu sou arrojado, mas nem tanto. Exato. Então, assim, tem que ter um pezinho no chão, né? Eu gosto de startups, mas aquelas que eu consigo enxergar com mais clareza aonde está indo, né? Qual é o resultado que vai ter e etc. Qual o crescimento que pode ter ou qual solução ela está trazendo. Agora, quando é algo que, olha, não, a gente vai durante 5 anos fazer investimento, vai fazer não sei quantas rodadas. Quem assiste o programa vai ver, tipo, quando a pessoa vai lá e ela fala assim, não, mas eu não posso te dar muito percentual porque eu já estou pensando a gente vai ter que fazer outras rodadas. Aí eu já não gosto muito desse formato, porque eu não estou preocupada em comprar uma empresa para eu vender pelo valuation, né? De vender na rodada, digamos assim. Eu estou preocupada em fazer essa empresa crescer, eu quero vender pelo valuation, mas pelo lucro dela, pelo que ela entrega mesmo para o mercado, né? Então, a rodada, para quem não sabe, só para porque claro. você é muito rápido e não conseguiu acompanhar, cara. Assim, a rodada, para quem não sabe, assim, o empreendedor veio aqui, fez um pitch para mim e para Carol. Aí a gente foi lá e comprou 10% daquela empresa. A próxima rodada que a Carol está falando é ele fazer essa mesma coisa com outros empreendedores, né, Carol? Que vão pegar mais uma outra fatia. E pode ter uma terceira, uma quarta, uma quinta rodada. E vai pegando dinheiro eterno. E aí vai pegando dinheiro eterno. E aí a gente que entrou no começo, a gente é diluído, né? A nossa participação, como entrou outras pessoas, vai diminuindo. Então é isso que a Carol está falando, né? Se você pega um empreendedor que tem uma empresa que faz muitas rodadas de investimentos, você acaba tendo muita gente ali naquele negócio, às vezes você perde o sentido inicial, né? Ciane, eu vou falar uma coisa que pode parecer loucura, mas que é fato. Às vezes o dinheiro atrapalha. Então, ou seja, ter dinheiro demais é muito confortável, as pessoas gastam de uma forma bem errada. Tem uma que eu mentoro, né, que eu conhecia através de um pool, e a empresa é incrível, assim, o empreendedor, ele é um gênio, assim, ele é uma máquina de criação. E é do mundo pets, né? Então, ele faz chips e tudo mais, mas não é um gestor. Como ele conseguiu fazer uma captação milionária, ele foi gastando dinheiro... desenfreadamente. Em produtos, em teste e tudo mais. E isso atrapalhou ele. Por que atrapalhou ele? Porque ele não conseguiu ter resultado, ele não conseguiu gerar lucro e isso frustra. O empreendedor, ele é movido a quê? A resultado. Claro. Então, você está trabalhando. E daí você começa a ver que você está dando prejuízo. Não tem quem fique feliz. Exato. Eu nunca vi alguém endividado que acorda todo dia de bom humor. Então, ou seja, não tem como você ter uma relação com dinheiro ruim e você tá inspirado, produtivo. Então, isso para mim pega muito. Então, eu tomo muito cuidado, inclusive nos meus investimentos ali, eles não são de uma vez só. Isso é importante da gente educar o mercado. Porque às vezes a pessoa fecha ali, ela acha que você vai fazer um Pix no outro dia na conta dela. Sim. E não vai acontecer. Então, a gente vai colocando por metas. Então, peraí, você quer 1 milhão, mas para quê? Eu quero 100 mil primeiro, a gente vai fazer tal coisa. Beleza, então a gente vai colocar... Toma aqui 100 mil primeiro.
Vamos colocar isso. Bateu a meta, libera o segundo aporte, o terceiro e tudo mais. Então, a gente faz esse acompanhamento para que, inclusive, ali o empreendedor, a empreendedora, eles não se frustrem, eles não acabem ficando desanimados com o processo. Isso é importantíssimo. E daí vem muito da minha educação com o meu irmão, né? Então, de sempre assim, ó, a gente sempre considera que a gente não tem o caixa, e daí sim a gente vai realmente buscar qual é o melhor resultado. Então, até para a estratégia de marketing, quando a gente vai para o digital, a galera acha que é assim, não, só de colocar dinheiro no Google, no Facebook, eu vou faturar. Tá tudo certo. E não é assim. Então, ou seja, se você imaginar que você não tem dinheiro, inclusive você fica muito mais criativo. Que é algo que também as pessoas estão esquecendo de fazer, que é os relacionamentos. Então, ou seja, gente, o mundo físico, real. Então, peraí, se tem uma outra empresa que está no mesmo segmento que eu, ela também tem o mesmo cliente que eu. Então, peraí, eu posso fazer uma junção com ela? Vou dar um exemplo de quando eu comecei. Eu não tinha grana, né? Então, eu comecei no mercado financeiro, eu e meu irmão como estagiários. E daí, o que a gente fez? A gente começou a ensinar sobre o mercado financeiro. O que a gente fala hoje de marketing de conteúdo é o que eu fazia presencialmente. Dava palestra, entregava cadastro. Se as pessoas entendessem sobre a bolsa, entendessem que era bom para elas investir, elas abriam conta comigo. Sim. Então, ou seja, o funil que a gente fala hoje, eu fazia fisicamente. Por isso que eu tô rouca de tanto falar até hoje. 18 anos falando. Fala pouco? Falando. Faz palestra pra caramba o tempo todo. E explicando o tempo todo. E daí o que acontecia? Eu queria fazer alguns eventinhos, assim, para atrair mais pessoas de uma forma mais leve, porque palestra sobre investimentos, as pessoas achavam meio chato. Pode ficar maçante, né? E daí eu fazia alguns debates. E daí eu não tinha grana para o coffee break, por exemplo, para uma recepção. Aí eu fazia parceria. Eu tenho um grande amigo que é o Thiago da Quatá, eu tenho falado dele pra caramba. Ele é meu amigo de 18 anos, ele fornecia os queijos pra mim. Então, pra ele era legal, porque ele divulgava também o queijo. O cara do vinho também era legal, o cara do chopp também era legal, porque era o mesmo cliente. Então, ou seja, você juntava um monte de gente que tinha como agregar para aquele evento e fazia um evento incrível. E se ajudava, né? Hoje em dia, ninguém mais faz isso. Todo mundo vai gastando dinheiro sem pensar e não negocia direito. Falou, gente, o primeiro conceito é que dinheiro não aguenta desaforo, não. Não adianta mandar flores, pedir desculpa, ele não volta. Então, ou seja, você precisa cuidar bem dele. E fazer essas parcerias é inteligente porque, inclusive, você está ajudando o outro. Empreendedorismo, gente, não é solitário, viu? Ao contrário do que muito se diz e muito se acredita, não. Você pode, sim, ter outras empresas, inclusive concorrentes do seu lado. Eles não são seus inimigos. Se você está educando o mercado, tem espaço para todo mundo. Então, acho que é um conceito que a gente precisa até resgatar. Eu acho que é um pouco solitário, sim, mas você falando agora faz muito sentido. Eu me sinto solitário empreendendo às vezes, mas faz muito sentido o que você fala. Mas aí você pode me ligar, a gente pode trocar. Exatamente. Quantas vezes a gente não troca? Não, a gente troca bastante, é isso. Tá vendo? Eu uso muito mais ele do que ele me usa. É verdade, eu uso. Porque eu tô sempre muito ocupado fazendo muitas outras coisas, eu preciso usar mais a influência da Carolzinha. Carol, influência e conhecimento seu, por exemplo. Exato. Vira e mexe e fala assim, putz, Ciane, eu não sei isso. Como que funciona? Me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, tô montando um estúdio e tal, não sei o que, a gente se ajuda bastante. Falei, olha, eu não entendo nada de estúdio, você vive isso. Exato. Todo. Eu não sei nem que microfone que precisa. Você pode dar um pulo Mas lá é assim, todo mundo tem que se ajudar e quanto mais a gente se ajuda, mais todo mundo cresce junto, né? O que você falou, eu acredito muito nisso também. Agora, você não investe só em empresas, né? Você tem outros investimentos também. E aí a gente tem um quadro aqui no programa que chama Abrindo a Carteira. Eita! Eu quero saber como é que é a carteira de investimentos de Carol Pfeiffer. A gente já conversou um pouco sobre isso em outras ocasiões, mas a gente nunca conversou a fundo sobre isso, Carol, porque eu deixei para este momento, para você abrir a carteira para mim. Como é que é o teu percentual de investimentos em coisas? Em possibilidades. Eu não vou falar só em investimentos, porque a Carol investe em muitas coisas. Eu lembro há pouco tempo, assim, que eu gosto muito de carro, né? Você sabe disso, a gente fala muito sobre o assunto. Aí você comprou uma Porsche. Aí você falou para mim, comprei uma Porsche. Eu falei, pô, que legal. Não, mas eu vou ver se eu vendo também, porque eu já tô... Eu falei, Carol, para de querer ver investimento em tudo. Curte um pouco as coisas. Eu comprei como investimento. Você comprou barato, né? Eu lembro, né? Daí quando você fala, você comprou uma Porsche barata, daí a pessoa fala, não é possível. Mas daí tem uma lógica, pessoal, que eu tenho um grande amigo que é o Ademar, que entende pra caramba do assunto. E daí ele falou, não, porque você tem que me ensinar a operar na bolsa, porque eu já sou trader. Eu falei, que legal, trader do quê? Ele falou de carro. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, é que carro de luxo valoriza pra caramba, tem como você ganhar dinheiro com isso e tal. E daí vem um conceito básico, caixa é rei. Você tem dinheiro. Se você tem grana, você aproveita boas oportunidades. Você compra o carro, você compra o terreno, você compra empresa, você compra tudo, né? Então, você negocia muito melhor. Então, o conceito vale para qualquer coisa. E daí, quando ele foi gravar comigo, ele tava com essa Porsche, ele tinha acabado de comprar, e daí eu falei assim, tá, então eu te ensino bolsa e você me ensina, eu vou comprar teu carro. Só que eu vou comprar no preço que você pagou. Exatamente. Foi exatamente como eu fiz. Pouco malandra, né? Pouco esperta, menina. Foi justo, porque a gente fez uma troca. Carolzinha, da grana que você tem hoje investida,
Quantos por cento estão em empresa? Quantos por cento estão em ações? Bom, Você investe em renda fixa também ou não? Aí eu vou te surpreender muito. Sério? Por quê? Porque é o primeiro ponto, né? Quanto maior o seu patrimônio, no sentido, quanto mais tempo passa, mais segurança você precisa trazer para o teu negócio. E a gente é um país da renda fixa, né? Então, ou seja, não tem como ignorar a renda fixa no nosso país, porque a taxa é elevadíssima. Então, sim, tem muita renda fixa. A Atom é um dos meus principais investimentos, né? Que é minha empresa de capital aberto. Então, eu foco bastante em trazer segurança. Inclusive, dentro da carteira da Atom, a gente tem um caixa para os traders operarem. E os traders, eles operam day trade, ou seja, compra e vende no mesmo dia. Inclusive, já fizemos matéria sobre isso, que é um assunto polêmico. Mas compra e vende no mesmo dia já é alto risco. E já monta a posição em ações. Então, ou seja, o principal caixa da companhia, ele precisa estar em renda fixa. Tá, mas Carol Pfeiffer, CPF. E vou voltar. Eu quero saber então, CPF. Tudo. Então, mas é o mesmo conceito. Sim. Então, no meu conceito de vida, né? Então, ou seja, o meu patrimônio, ele precisa estar em renda fixa, sim, para que eu possa ter uma estabilidade. Ou seja, eu tenho que ter renda passiva, como todo mundo precisa, e deveria focar primeiro em ter renda passiva. Renda passiva é você colocou o dinheiro ali na renda fixa, isso está te rendendo uma grana por mês, uma grana que pinga na sua conta porque você fez um investimento anterior, né? Então, é o melhor tipo de investimento possível, só que tem uma rentabilidade menor, né? Você vai ganhar um pouco menos do que numa bolsa, por exemplo, se ganhar bem na bolsa. Sim, mas a bolsa, por exemplo, também tem uma renda passiva que são os dividendos. Sim. Então, carteira de dividendos é uma coisa inteligentíssima que as pessoas precisam colocar no radar, principalmente se você tem filhos ou pretende ter, porque você pode garantir a faculdade deles e a sua aposentadoria tendo o hábito de investir todos os meses. Então, desde que eu comecei no mercado, eu tenho o hábito de ter uma carteira voltada para dividendos. Ou seja, empresas que te pagam um percentual do lucro que elas têm, né? Exato. E daí vamos lembrar, né, que não precisa ser muito complexo, gente. O setor bancário no Brasil, por exemplo, paga bons dividendos. Então, ou seja, a gente sempre tem algumas possibilidades ali. Na pandemia foi a maior prova disso, que bateram um recorde pra caramba. Mas qual que é o percentual de renda fixa que você no seu CPF tem hoje na sua carteira? Hoje eu tenho mais 60%, 70% é mais seguro. Caramba! 60%, 70% na renda fixa? Não, renda fixa e carteira de dividendos. Então, assim, mais renda passiva. Tá. E agressivo mesmo é o Shark. Então, ou seja, e daí hoje, putz, é que essa última temporada eu não contabilizei ainda, mas deve ser em torno de 10%, 15%. Caramba! Então, ou seja... Eu tô surpreso, você sabe, né? Eu sei. Mas tirando papéis com dividendos, né? Ou seja, porque, só para deixar claro para quem não manja tanto, gente, assim, você tem basicamente tem vários tipos de papéis na bolsa, né? De opções de compra de empresas. Mas dois que se destacam muito, que a galera fala muito, são empresas que pagam dividendos, como que a Carol falou. Então, é um jogo diferente do day trade, por exemplo, né? Que você vai comprar a empresa de manhã, acreditando que ela vai valorizar, e day trade. No mesmo dia, você vai querer vender mais caro ali para poder ter um lucro naquele dia. Quando você olha para dividendo de uma empresa, você está comprando de fato a empresa. Sim. Você não está pensando só na rentabilidade daquele papel no dia, né? Você está olhando para a empresa, investindo de fato naquela empresa que está ali na bolsa para receber os lucros dessa empresa, só que aí no médio ou longo prazo, que é o tal do buy and hold, né? Comprar e segurar aquela ação, né? Agora, então, tirando isso, só para renda fixa, qual é o percentual? Então, daí a renda fixa, ele varia entre 40% a 60%. Caramba, ainda é muito. Ainda é bastante. Mas assim, o que acontece? E daí tem um outro ponto que eu acho que a gente tem que analisar aqui, que é a relação da Atom, né? Porque como a Atom é listada na Bolsa, então ela é renda variável. E dentro dela é renda variável também. Sim. Então, ou seja, se você for considerar isso, daí você inverte. Aí o meu percentual de risco vai ser maior do que a minha renda fixa. Agora, se você tirar isso no dia a dia, aí eu vou ter um pouco mais de segurança para que eu consiga ser mais agressivo nos meus negócios. Então, isso é um conceito... O meu irmão é pior, tá? O dele é bem maior. Eu vou trazer ele aqui para você fazer a pergunta. Porque o dele é sempre muito maior em renda fixa, justamente pela quantidade de risco que a gente toma já dentro da Atom. Cara, eu quero muito que vocês prestem atenção nesse papo, gente, porque assim, a gente está falando de uma investidora gigantesca no mercado, monstruosa, no melhor sentido da palavra, quando a gente fala em volume de grana de investimento, uma pessoa que é CEO de uma empresa de capital aberto, ou seja, de uma empresa que tem ações sendo vendidas na Bolsa de Valores, e a Carol está dizendo que a maior parte dos investimentos dela como pessoa física está em renda fixa, não está em renda variável. Isso diz muito sobre o conceito que a gente precisa ter na hora de investir, a responsabilidade que a gente tem que ter com o nosso dinheiro. Porque quando a gente fala em renda variável, não dá para negar o risco que isso implica. Quando a gente fala em comprar ações, a gente está falando, sim, de papéis que podem desvalorizar. Lógico, tem muito estudo, né? Vocês na Atom ensinam muitas pessoas a comprarem de uma forma mais consciente e tal. Inclusive, elas terem mais renda fixa. Exato. Apesar das pessoas acharem que... Porque renda variável tem um conceito que precisa ser explicado aqui. Primeiro de tudo,
você precisa pensar na renda variável como uma chance, inclusive, de você construir riqueza a longo prazo, sem só ser com o seu trabalho. Então, ou seja, isso não vai acontecer na renda fixa. Então, a renda fixa é a sua segurança. E quando você tem uma responsabilidade, como no caso, hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande com os meus negócios, eu tenho muitos negócios, então eu preciso, de fato, ter segurança nos meus investimentos. É o tal do lastro, né? Exato. Então, ou seja, eu não posso me dar ao luxo de, por exemplo, fechar um negócio com você e não ter caixa para fazer o aporte. Então, ou seja, eu não posso colocar um dinheiro que eu vou fazer, que eu comprometi em fazer um aporte que está ali para, sei lá, 1 ou 2 anos, se eu estou operando na bolsa ali, tenho uma flutuação. Então, ou seja, conforme é o teu dia a dia, isso vai ditar como é o teu investimento. Eu sugiro sempre que todo mundo que está começando, inclusive, ele primeiro faça investimento em renda fixa daquele dinheiro que a gente fala que é da segurança, que é o dinheiro da tranquilidade. Eu não gosto de falar do dinheiro da emergência, dinheiro da tranquilidade. Que é o que o mercado muitas vezes chama de reserva de emergência, né? Porque daí você já está puxando para você uma coisa ruim. Exatamente. Vamos falar da tranquilidade. É urgente, meu Deus, deu problema aqui e tal. O dinheiro da tranquilidade. Dá para encarar diferente. E daí da tranquilidade, quanto mais meses, às vezes as pessoas falam, quantos meses? 6 meses, 12 meses? Quanto maior o tempo, melhor, né? Então você fica mais tranquilo e você pode se dar o luxo de mudar de emprego, de mudar de cidade. Putz, não gosto do meu chefe, quero ir embora, quero começar a estudar outra coisa para empreender em alguma coisa. Então, isso é importantíssimo, que as pessoas primeiro foquem nesse tipo de reserva. O dinheiro da renda variável, ele tem que ser um hábito. É todo mês. Em alguns momentos, pode ser que ele fique muito maior do que a renda fixa. E daí, distorções da bolsa. Por exemplo, quando a bolsa cai demais, igual que a gente teve um circuito de pandemia, tanto na Atom quanto na pessoa física, eu me beneficiei muito disso, porque eu tinha caixa. Então, ou seja, tchau, renda fixa, vamos lá comprar mais renda variável, vamos fazer mais curto. Porque as empresas ficaram baratas, né, Carol? Então, é o Black Friday. É isso. Black Friday da bolsa, gente, tem que ser aproveitado. Então, ou seja, isso vai destoando. Mas é interessante de dizer que não significa que a composição de hoje vai ser a mesma do mês que vem, que vai ser a mesma do ano que vem. Então, ela tem sempre uma lógica. E principalmente agora que eu estou no Shark e que eu venho fazendo esse movimento via Dinastia, né, que é a aceleradora que eu montei, eu preciso ter uma responsabilidade com os negócios fechados que eu tenho ali. E daí, quando você me perguntou até onde vai isso, eu acredito que até agora eu fiz todo o investimento no Shark, Carol. Né? Não é dinheiro da Atom, nem poderia ser, porque é empresa de capital aberto. Então, não tem envolvimento de ninguém, não tem outro investidor. É CPF. É só a Carol, né? Então, ou seja, a doida que foi lá. Gente, eu acho um pouquinho loucura, eu posso falar? Eu já te falei isso pessoalmente, né? Eu acho um pouquinho loucura, assim. Porque, cara, a Carol simplesmente montou um prédio aqui em São Paulo, tem 1.500 metros quadrados. 2.000 metros quadrados. 2.000 metros quadrados na Avenida Europa, assim, que é um dos pontos mais nobres. Um pouco de loucura, assim. Mas faz muito sentido quando você fala, né? Sim, porque você tem tantos negócios e tudo mais. E eu tenho educação, então eu tenho auditório. É um investimento muito grande nisso mesmo. E porque eu acredito muito no empreendedorismo brasileiro, eu acredito muito que a gente ainda está engatinhando nas possibilidades que a gente tem de crescimento no nosso país. Eu sou, assim, muito apaixonado pelo Brasil. E eu vejo que vale a pena me arriscar tanto, vale a pena me dedicar tanto a fazer com que as pessoas deem certo e que elas consigam se conectar. E daí não adianta, a gente fala muito do digital, mas as pessoas precisam se encontrar. E tudo acontece em São Paulo, não tem como fugir. O Brasil inteiro a gente precisa estar presente, mas as conexões acontecem muito forte em São Paulo. O centro nervoso de business acaba tendo aqui. Tem muita coisa acontecendo então, fora, né? Mas aqui a gente não pode negar. Né? A sede da minha empresa da Atom é em Sorocaba, mas eu me provoquei a mudar para São Paulo em 2019. Então eu vim morar em São Paulo, inclusive porque São Paulo é maravilhoso, né? Todo mundo é mais rico do que você, mais bonito do que você, mais inteligente do que você. Então, assim, se você se mexe, você tem que se mexer. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Você tem que se mexer. Então, você tem uma comparação gostosa, né? Então, eu acho que não pelo lado negativo do negócio de você ficar se jogando para baixo. Pelo contrário, de falar, poxa, se o Ciane consegue, eu também consigo. Se a Carol consegue, o Ciane também consegue. Então, tá tudo certo. Sim. Então, essa troca que eu acho que é muito legal. E você acaba vendo pessoas que, de fato, querem acelerar. Então, o prédio é para isso, é para que, de fato, as pessoas elas consigam se conectar. É muito mais fácil no dia a dia, no tete a tete. Nós, brasileiros, amamos isso. A gente se conecta muito com a energia das pessoas. E ali no online, você não consegue ter, você não consegue sentir, você não vai trocar ideia, você não vai sair para almoçar. Inclusive, a gente tem um espaço gourmet lá para isso, né? Então, ou seja... É maravilhoso. Comendo bem e bebendo bem, né? E a Carol adora tomar um vinho, fechando negócio, sabe? Pra dar uma amolecida na carne ali, né? Pra ter uma conversa um pouquinho mais gostosa. E acontece muito assim, né? Você conhece as pessoas quando você
você tá ali nesse momento, né? As Sim. pessoas se abrem. Porque também eu acho que tem um ponto que acho que até pós-pandemia as pessoas ficaram muito tempo isoladas, elas ficaram muito também fechadas e muito ríspidas muitas vezes. Então eu acho que assim, isso, né, de você tratar bem, de você pegar e conversar, eu gosto muito disso. Eu sempre bato muito na tecla que eu sempre fui uma pessoa que gosta de servir. Então, ou seja, eu sempre fui uma pessoa que gosta de receber. Se você vai na minha casa, eu vou preparar um baita café da manhã para você. E prepara, viu? E prepara bastante, tá? Excelentes cafés da manhã, aliás. E eu adoro isso, porque se eu tô marcando com você, você é importante para mim. Sim, claro. E o seu tempo é valioso. Então, eu quero que seja o melhor tempo que você possa ter. Possível. Então, eu gosto muito desse tipo de conexão. E eu só consigo me conectar com pessoas iguais a isso. Sim. Então, quando a pessoa já é muito fria, ou ela é muito arrogante, etc. Muitas vezes ali no Shark, eles são ríspidos, né? Brigam. Mas, tipo, eu nem devolvo muitas vezes. Eu falo, cara, tipo, você pode só devolver o que você tem. Então, eu gosto muito desse tipo de conexão. E eu acredito muito que a gente tem que dar esse tipo de exemplo. Agora, a dinastia, ela está sendo provocada, outros investidores querem entrar, querem ser sócios, etc. Você não tem ideia, eu tenho reunião pra caramba. E daí eu faço um café, um almoço, um jantar. Daí a pessoa, poxa, mas e aí, vamos fechar negócio? Não, calma, beleza, daqui a pouco... Então, Vamos indo. Deixa eu conhecer. Na volta a gente compra, né? Tipo isso. Carolzinha... Eu quero conhecer as pessoas. Assim, eu tenho um momento aqui no programa que eu sempre deixo mais pro fim, assim, que a gente infelizmente está chegando no fim desse papo. E aí é o momento em que as pessoas normalmente falam coisas que elas não falam em outros lugares. Meu Deus do céu. A gente chama de fala ou faz o Pix, né? Então, assim, se você Peraí, não se eu quiser, não falar, eu se tenho que você fazer não o Pix. quiser responder, tá tudo bem, mas eu te passo meu Pix já daqui a pouquinho. Aliás, tá aqui já separado e aí o valor fica assim, do que seu coração mandar, tá bom? Isso é muito injusto. Quando o apresentador já conhece a entrevistada, esse negócio vai ficar muito caro pro meu lado. A Gabi Lopes, que é a nossa amiga, né, já esteve aqui também, ela falou a mesma coisa, falou, cara, Ciane, você é muito, assim, é difícil falar não, assim, nesses momentos. Mas aí fica a seu critério, tá? Tá então, eu vou aproveitar e vou fazer duas perguntas. Carol saiu do grupo. Exatamente, Carol saiu do grupo. Vamos enrolar aqui um pouquinho até você acabar. Vou até me arrumar aqui na cadeira. Assim, vão ser duas perguntas, tá? Duas? Aí você responde se você quiser. Mas vamos lá. Primeira, quanto você gastou no fim do dia para fazer esse prédio na dinastia? Meu Pra Deus! acelerar suas empresas. Essa é a primeira. E a segunda, Ai. qual o patrimônio de Carol Pfeffer hoje? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha, a segunda eu não vou poder te contar agora. Tá, então eu vou te falar um número, aí você só me fala se é mais ou se é menos, pode ser? Então, mas a questão não é essa. A questão é que eu tenho que contabilizar a última temporada. Ah, entendi. Mas pode ser assim o patrimônio, então, do ano passado? Do ano passado? Podemos pensar. Pode. Pensar. E você sabe que tem muita coisa na internet, né? Já colocaram de 5 bi pra cima. Eu já vi assim, eu já vi absurdos, assim. Não eu é vi 5 valores, bi, tá, gente? Eu não vi vou comprar valores o Vasco absurdos. também, então, por favor. Teve essa história também. Depois vocês dêem uma pesquisada aí. Você investe no Vasco feminino hoje, né? Teve uma história de que a Carol ia comprar o Vasco, que o Vasco, poxa, tava passando por dificuldades e tal. Teve essa história também no meio do caminho. Dê uma pesquisada que essa história é boa também. Mas vamos lá, do ano passado, vai. Fim de 2023. Qual era o patrimônio de Carol Fim de Pfeffer? 2023. Não, vou matar uma curiosidade da galera que Tá. a minha meta é o bi em dólar e não atingir nem real ainda. $1 bi. Então, a meta, inclusive com o grupo Dinastia, com o que eu venho fazendo, etc., e os investimentos do Shark não são por acaso. Eles Tá. conectam, inclusive, com investimentos fora do Shark, que eu estou entrando e que estão em tratativas e negociação. Tá Então, bom. tem tudo a ver com o prédio. Então, a minha meta é de $1 bi, primeiro de real, mas é de dólar em 5 anos. Então, isso está sendo construído. Essa é a minha resposta para você. $1 bi Agora, reais, o prédio- $1 bi você ainda não atingiu. atingi ainda. Mas tá perto. Aí você vai ter que ver a última temporada para saber. Tá bom, beleza. Agora a segunda. A Prédio. segunda, em relação ao prédio, eu posso falar. Eu acho que é bem legal até de falar. Um prédio ali na Europa não é barato. Ah. Então, ali é 30 milhões o prédio e 10 milhões tipo, de investimentos dentro de estrutura e tudo mais. Então, é um baita investimento que eu tô fazendo. E saiu, inclusive, né? É oficial. Eu coloquei que o meu investimento vai ser de 100 milhões em empresas. Então, eu separei para a dinastia já 100 milhões que vão ser aportados aí nos próximos anos em virtude do prédio.
Nos próximos quantos anos? Eu espero que não seja de 10 anos, né? Seja mais rápido do que isso, mas pelo menos aí uns 3 ou 4 anos, né, de olhar o mercado. E assim, é igual a minha meta no Shark, né? As pessoas falam assim, poxa, Carol, você tem um número e tudo mais. Eu tento, eu juro que eu tento. Mas é difícil, né? Eu tento. Aí eu cheguei, né, gravando temporada, aí eu chegava no outro dia, aí eu chegava para a diretora e falava assim, não, hoje eu tô calminha, hoje eu não vou comprar nada. Aí terminava o dia, eu tinha comprado mais 2 empresas. Aí eu falei assim, gente, não tá dando, assim. Porque a gente grava 5 pitches, 6 pitches por dia, né? Então, 2 e 6, todo dia não é muito bom. Exatamente, é bastante coisa. É bastante coisa. Mas como eu falei, eu também quero agora abrir a possibilidade, não só de investidores de muita grana, mas abrir depois para as pessoas que investirem, aprenderem com os cases da Dinastia. Eu licenciei a marca Shark School, então a gente tem uma escola de negócios chamada Shark School, onde a gente ensina empreendedorismo e todos os meus investidos vão se tornar cases para que as pessoas errem menos. Eu não quero só que elas se inspirem. Eu quero que elas falem, olha, legal, por exemplo, a Entre Brasas mudou de nome porque ela foi para o programa como Arizona e não tinha feito o registro da patente, da marca. E daí ela teve que mudar toda a identidade dela. Então, esses erros eu não quero que as pessoas cometam. Aliás, a Entre Brasas é uma empresa que vende churrasqueiras super legais. Defumadora de carne. Que a costela, no lugar de levar 8 horas, leva 4. Ele sabe muito bem porque ele tem uma. Eu ganhei uma e é incrível. É muito legal mesmo, de verdade. Aliás, o melhor garoto propaganda. Ele tem mochila da Bcraft. Eu tô fazendo propaganda demais pra dona Carol. Eu acho que já tá na hora de terminar já, Carolzinha. Obrigado, de verdade. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu gosto de você como pessoa. A gente é muito amigo, eu valorizo muito essa amizade. Obrigado mesmo e parabéns. Obrigada. Eu acho que você tá fazendo um negócio que não é só sobre business. Eu acho que é sobre ensinar, que é algo que eu defendo muito. Você sabe disso também. Eu tenho os 2 pés na educação, de fato. Né? Por isso que eu gosto sempre de parar e ficar explicando as coisas, porque eu acho muito importante a gente trazer pessoas para dentro da discussão e não querer falar só terminologias para parecer inteligente e ser excludente. Nossa, você falou uma coisa que, assim, putz, para mim é música. Porque eu acho que é a minha vida inteira, inclusive, né? Porque o mercado financeiro era trazer de uma forma didática. No final do dia, é comprar barato, vender caro, para de complicar e tudo mais. Então, eu acho que isso... E, assim, vou reforçar aqui o quanto eu sou sua fã, porque você é maravilhoso e você faz isso naturalmente, você vai traduzindo. Esse é o papel do educador. Você fala uma palavra e você já... traz a tradução mesmo. Eu acho que é o nosso papel, né? Eu acho que é o nosso papel mesmo, né? A gente já caminhou um pouquinho para abrir as portas para as outras pessoas. Você faz isso brilhantemente. Então, obrigado. Parabéns mais uma vez. E a gente continua esse papo daqui a pouquinho já. E, ó, você que está acompanhando a gente aqui até esse momento, obrigado também. Um beijo. Não deixa de seguir as redes sociais do No Lucro. Olha, de verdade, gente, que dia legal. Estou muito feliz com esse programa. Estou muito feliz com os papos que eu estou tendo. Estou aprendendo bastante. Hoje foi mais um dia de muito aprendizado com Carolzinha. E, ó, beijos e até semana que vem, porque você sabe que aqui você está sempre no lucro. Valeu, gente.